Minha querida, meu querido, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Márcio Leal, professor de Biologia, e vou te ajudar nessa série para que você possa, eu acredito, né, se você está assistindo esse vídeo, você tem interesse em entrar na UERJ. Provavelmente vai fazer a prova aberta da UERJ. Eu vou te ajudar com uma série aqui para que você possa compreender como é que se faz para resolver uma questão aberta. Não é? Afinal de contas, você tem disponível aí, o site da UERJ te entrega as sugestões, né, de respostas, os padrões esperados em respostas. Mas isso não interessa. Nesse vídeo, eu vou não só te ajudar a chegar numa resposta, mas como construir com você a resposta. Dando o quê? Dando uma base inicial de revisão. Então, cada vídeo desse vai ser também uma revisão, uma parte teórica, um apanhado para que você possa reforçar e, quem sabe, chegar a outras respostas também, tá? Vou trabalhar aqui com você no meu quadro. Se você curte esse tipo de solução, já se inscreve, deixa o seu joinha aí, compartilha, assim a gente dá relevância para o canal. Você me ajuda daí, eu te ajudo daqui. Bora então! Nesse vídeo eu vou resolver com você a questão número 1 da prova da UERJ de, tá dizendo aqui pra gente, 2020. 2020, prova da UERJ, questão número 1, questão discursiva. Bom, coisa importante aqui, só pegar um pincelzinho bonito para você. Coisa importante é o seguinte, eu vou fazer sempre uma revisão teórica, te entregar um tanto de teoria e depois eu te dou a resposta, tá? A questãozinha, já já a gente vê. A primeira coisa é que essa questão, a questão número 1, se você deve estar com ela aí, ela vai abordar sobre fungos, vai falar sobre fungos. E eu vou fazer aqui um apanhado para que você possa se lembrar um pouquinho sobre esses serizinhos que são os fungos, né? Serizinhos que fazem parte do quê? Do chamado reino fungi. Reino fungi. A questão não cobrava detalhes, como eu vou colocar aqui para você, tá? Eu estou te entregando aquilo, né, para você poder ter uma base. Vamos lá. Lembre do seguinte, fungos são seres eucariontes, né? Por quê? Porque são seres formados por células eucariotas. Então são seres eucariontes. São seres que podem ser ou muitos são pluricelulares. Lembre-se de uma coisa, quando os fungos são pluricelulares, eles não são formadores de tecidos. Eles formam estruturas que nós chamamos de quê? De hifas, que em conjunto formam aquilo que nós chamamos de micélio. Então, o conjunto de hifas formam micélio. Por isso que normalmente para os fungos se atribui o termo micose, miceto, basidiomiceto, ascomiceto, deuteromiceto. Tem tantos mices aí que são o quê? Que são fungos, lembra? Saccharomyces, levedura, funguinho lá, fermento de pão, que é tão importante, tá? Coisa importante, fungos têm uma parede rígida, professor? Tem. Eles têm uma parede celular que é de natureza, se lembra? De quitina. Então a quitina é o elemento componente da parede celular de fungos. E a quitina ela é o quê, professor? Ela é um polissacarídeo. Logo, é um carboidrato polissacarídeo. Então é importante que você se lembre disso. Quitina está presente em fungos, mas também está presente lá no exoesqueleto de artrópodes, né? Os artrópodes também têm o exoesqueleto de quitina. Fungo tem na parede celular, envolvendo a parede. Os artrópodes têm por fora do corpo deles todos, tá? O que mais, pessoa, que fungo tem? Fungo, presta atenção, tem uma nutrição heterotrófica. E aqui é importante que você entenda. O que são seres heterótrofos? Não produzem o próprio alimento, Vamos melhorar isso um pouquinho? Porque senão fica muito simples, muito infantil essa resposta. Um ser heterótrofo é aquele ser como você, como eu, como fungo, como muitas bactérias, como os protozoários, tá? O que um ser heterótrofo faz? O ser heterótrofo é aquele cuja nutrição é orgânica. Não entendi não, vou te explicar. Além da inorgânica. Ou seja, um ser heterótrofo necessariamente ele precisa de uma fonte de matéria orgânica para poder construir o corpo. Por isso que a gente fala assim, não produz o próprio alimento. Ele não é capaz de somente com nutrientes inorgânicos construir a matéria orgânica do corpo. Você, eu, o fungo, a gente precisa de se alimentar, por exemplo, de carboidratos, de proteínas e de lipídios para que a gente consiga os monossacarídeos, os aminoácidos e os ácidos graxos que a gente considera aí nessa ordem respectiva.
tá? Se você, por exemplo, não se alimentar de proteínas, você vai deixar de ter aminoácidos essenciais para construir o seu corpo. E aí seu corpo vai começar a ser degradado. Isso que é importante que você entenda. Os fungos também, eles acabam, em função de serem heterótrofos, eles precisam fazer uma nutrição. Presta atenção. A nutrição de fungos, desculpa, né? Ele vai depender de fazer uma digestão, que eu já tinha colocado. A nutrição de fungos depende da digestão da matéria orgânica. E a digestão da matéria orgânica, ela é uma digestão que a gente chama de extracorpórea. O que é extracorpórea, professor? É que ela acontece fora do corpo do fungo. A nossa digestão acontece dentro do tubo digestório. Os fungos digerem o alimento lá fora do corpo deles, o que a gente chama de digestão extracorpórea, bem característica deles. E os fungos, em função de serem também heterótrofos, são importantíssimos porque eles são seres decompositores de matéria. Juntamente com os micro-organismos, né? Com as bactérias, com os protozoários, os fungos fazem parte da decomposição da matéria orgânica até elementos inorgânicos mais simples. Isso é muito importante que você entenda, tá? Os fungos têm uma reserva nutricional. Qual que é a reserva nutricional? Qual que é a reserva de carboidratos que os fungos fazem? Os fungos fazem uma reserva que é o glicogênio. Produto de reserva de carboidrato de fungo é o glicogênio. Deixa eu marcar aqui. Glicogênio. Vai ficar apertado, mas não tem problema não. É revisão. Beleza? O glicogênio é o carboidrato polissacarídeo de reserva de fungos, que também está presente em animais como a gente. Você, como eu, né, como fungo, a gente armazena glicogênio como produto de quê? De reserva de carboidratos, tá? Os fungos são importantes na natureza porque eles fazem muitas associações. Quais associações, professor? Eles fazem associações que podem ser associações, como a questão vai trazer para a gente, associações mutualistas. Mutualista é aquele que obrigatoriamente vive com outro, ele é associado. Eles podem formar os líquens, juntamente com cianobactérias. Eles podem formar micorrizas, juntamente com o quê? Com as raízes de plantas. Fungos podem ser também parasitas. Vou deixar apertadinho aqui que não vai caber. Fungos podem também ser parasitas, podem exercer o parasitismo. Então você tem uma quantidade enorme de relações que os fungos estabelecem. Então repara uma coisa aqui. Ó, o que eu fiz aqui foi um apanhado de teoria sobre fungo, sem me preocupar primeiro com a questão. Tá? É muito importante que você tenha alguma estratégia de prova. Você precisa chegar a uma questão aberta com a teoria na sua cabeça. E aí, obviamente, que você não vai sair rabiscando tudo. Mas você precisa de entender aquilo que vai ser pedido para você fazer na questão, tá? Vamos agora dar uma olhada na questão. Comigo aqui, ó, vou projetar aqui para você, né, deixar aqui no meu cantinho a questãozinha aqui e eu vou ler com você. A questão ela traz basicamente o seguinte: os fungos, tá aqui no texto, contribuem para o aumento da produção agrícola de diferentes maneiras, como por exemplo, por meio da sua associação com as raízes de vegetais, formando micorrizas. Acabei de falar sobre associação mutualista. Aí ele pede, indique duas vantagens da formação de micorrizas para a produção agrícola. Aponte ainda outra ação desempenhada pelos fungos que também favorece a agricultura. Então ele pediu duas vantagens da micorriza e uma outra ação desempenhada pelo fungo que favorece a agricultura. Então, na hora de fazer a questão da UERJ, a sugestão de gabarito, né, que eles colocam como padrão de resposta, é aquilo que ele espera que você escreva. Então, você pode, tem 6 linhas na questão, você viu, 6 linhas para você poder resolver. Você pode usar uma linha, saltar, né, para resolver a outra sem o menor problema, que são duas coisas. Pode fazer uma resposta só, deixe que fique claro. Evite em questões abertas o prolixismo. Evite o prolixismo e deixa claro que está respondendo. Então, por exemplo, lá na hora de responder, você pode colocar assim, ó, duas vantagens das micorrizas. Você está só fazendo uma retomada sem ser prolixa, sem ser prolixo, tá? São. Então, deixa claro. São duas vantagens. São, ó, fornecer água e
fornecer sais minerais. Seria uma forma de você responder. Outra possibilidade. Por que eu quero que você deixe claro? Ó, duas vantagens. Uma é fornecer água e a outra é fornecer sais minerais. Não faz uma resposta só, não. Fornecer água e sais. Parece que é uma coisa só, tá? Separa. Uma outra coisa seria duas vantagens. Uma, aumentar a absorção de água e aumentar a absorção de sais para a planta. Está falando de vantagem da micorriza. E depois a questão ainda te pede o seguinte: aponte uma ação dos fungos. Agora não precisa ser das micorrizas, pode ser de qualquer fungo, tá? Então aponte uma ação dos fungos que ele está colocando aqui, né? Outra ação desempenhada pelos fungos que também favorece a agricultura. Então vamos lá. E aí você pode passar para uma outra linha. Você pode colocar assim: outra ação dos fungos. Tá? Os fungos também podem favorecer a agricultura. Você tem 6 linhas, não tem? Você pode desenvolver um pouquinho a resposta. Então, eu vou te ajudar aqui. Ó. Os fungos podem favorecer. Olha só como é que você dá uma resposta que é perfeita. A agricultura por sua ação. Não pediu para você apontar uma ação? Deixa claro então, por sua ação, tá deixando claro. Sua ação o quê? Decompositora. Beleza? Ou então você poderia colocar assim: os fungos favorecem também a agricultura, pois atuam como decompositores. Ele pediu para você explicar isso? Não, ele pediu para você apontar, indicar uma outra ação de fungo, ação decompositora, só isso. Não pediu para você explicar a ação decompositora, não pediu para você explicar como eles favorecem a agricultura com a ação decompositora. Bastou você ter fechado aqui e ter respondido. Tá bom? Olha só, tem 30 anos que eu trabalho em pré-vestibulares aqui em Belo Horizonte, tá? 30 anos. Nesse tempo todo eu treinei muita gente aqui para a prova da UERJ. Muita gente que estava com conceito A e conceito B, né? Porque conceito C a pessoa dependendo do curso que ela quer, né? E dependendo do curso não, né? Na maioria das vezes conceito C é muito difícil de alguém conseguir uma vaga, tá? Mas A e B. Então é o seguinte, o que vai fazer você ir bem na prova? O que vai fazer você ir bem é clareza na resposta, objetividade, mostrar para a pessoa que você sabe responder ao que perguntou, evitar prolixismo, ter uma letra legível, não se esqueça que alguém vai ler, né? E isso aí é que vai te ajudar. Se você acreditar que eu posso te ajudar, vai me seguindo nessa sequência de vídeos, que depois eu vou te trazer uma coisa extremamente importante também, tá bom? Então tá aí para você, correção UERJ, questão número 1. Fica com Deus, Jesus no coração. Valeu!